Minha saudação às novas alunas e aos novos alunos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Meu nome é Gustavo Badaró, eu sou professor de processo penal e tive a honra de ser escolhido hoje para poder dar esta aula inaugural, essa aula de boas-vindas a vocês que estão chegando na São Francisco. Como sou professor de processo penal, vou procurar limitar o meu tema a essa área. E queria falar com vocês hoje sobre processo. E mais do que isso, desenvolver algumas ideias sobre o que eu considero necessário para uma decisão justa. Me lembro claramente do dia em que eu estava sentado nesse salão nobre, que hoje, lamentavelmente, está vazio por conta da pandemia, mas hoje, e essa aula é um motivo de festa e de celebração para as alunas e para os alunos, para os seus familiares, para os seus amigos. E me lembro quando eu estava sentado aqui e até das perguntas que os veteranos faziam a mim e aos novos calouros. Mas lembro também de um professor de processo que dizia que se nós queríamos estudar sobre a justiça, nós deveríamos fazer faculdade de filosofia. Que aqui na faculdade de Direito o que se aprende é segurança jurídica. Hoje, e depois de algumas décadas de estudo, eu discordo. E não há nenhum mal em que se discorde. Aliás, seria lamentável para um professor que quer verdadeiramente ser um mestre dos seus alunos, que ele imaginasse que seus alunos, para sempre, irão apenas concordar com ele. Se limitarão a reproduzir os ensinamentos que receberam. Um professor de verdade quer receber o conhecimento num determinado estágio, desenvolver aquele conhecimento para os que ele possa ensinar e que aqueles que aprendam com ele continuem a desenvolver esse conhecimento, a mostrar os avanços que aquela teoria que o seu professor lhe ensinou podem receber. E é só assim que a ciência, qualquer ciência, evolui. Portanto, o fato de hoje eu discordar do que um professor me ensinou, e espero que no futuro vocês discordem do que eu ensinei a vocês, é um sinal de profundo respeito pela ciência, pelo estudo e pelo desenvolvimento do conhecimento ao longo das gerações. Por isso, e parafraseando um texto de um grande professor que recentemente nos deixou, o professor italiano Michele Tarufo, onde ele tem um artigo chamado Ideias para uma Decisão Justa. E veio daí a minha ideia para esta aula que eu quero dar a vocês hoje, com conhecimentos iniciais, para quem chega à Faculdade de Direito, mas com conhecimentos que eu espero que vocês levem para o final, para quando saírem da faculdade. E para isso, e tentando deixar minha aula um pouco mais concreta, peço que vocês se transportem no tempo, alguns anos. Imaginem que vocês se formaram, que vocês passaram a exercer profissões na área do direito, advogados, juízes, promotores ou procuradores da República, delegados de polícia. E o que eu vou falar para vocês hoje são situações que certamente vocês enfrentarão. E daí talvez se lembrem das ideias para uma decisão justa. Um dia você que está me ouvindo, que será uma juíza, que será um juiz, poderá pensar: eu participei de toda a prova, eu ouvi todas as testemunhas, eu sei que esse réu é culpado, mas se eu tiver que analisar a prova dos autos, se eu tiver que encontrar elementos para fundamentar a minha decisão, eu terei que absolvê-lo. Mas se assim eu fizer, eu estarei violando a minha consciência, porque no meu íntimo eu sei que ele é culpado. Ou você, que se tornou um delegado, pode dizer:
já com alguma experiência profissional, já com as minhas meta-regras e o feeling da profissão, eu sei que esse principal suspeito não é o culpado. E a minha experiência me indica que é aquela outra pessoa quem praticou aquele crime. Mas eu não vou conseguir encontrar provas para demonstrar essa minha tese, a não ser que eu faça um grampo ilegal, a não ser que alguma testemunha aceite dizer aquilo que eu quero que ela diga e não o que ela exatamente presenciou. Ou então você que se tornou advogado, e falo agora como advogado criminalista, duas situações são muito aflitivas. E os parentes normalmente perguntam para os advogados criminalistas: mas você consegue defender um culpado? Como que você faz se ele chega e te conta que ele é culpado? Então um dia você terá esse drama. Você estará diante de uma situação que você vai dizer: o meu cliente disse a mim, isso estará protegido por um sigilo profissional da relação cliente-advogado, que ele é culpado. Mas as provas nos autos do processo são extremamente frágeis contra ele. E eu, como advogado, desenvolvendo as minhas melhores habilidades, eu terei condição de absolvê-lo. Devo absolvê-lo? Exercendo o direito de defesa que ele me confiou da melhor forma possível? Ou devo deixar falar mais alto que eu sei que ele é culpado e talvez não me empenhar tanto e não me incomodar caso ele seja condenado? E pode haver uma situação pior, que é a oposta, que você, advogado, vai dizer: eu sei que o meu cliente é inocente. As provas que existem nos autos contra ele e que podem sim levar à condenação dele são uma armação, porque ele afetou poderosos, porque há muito interesse envolvido nessa causa. E o verdadeiro culpado deu um jeito de incriminar este meu cliente, que é inocente. Mas para que eu consiga demonstrar a inocência dele, eu terei que pedir para uma testemunha mentir. Ou eu terei que forjar um documento que verdadeiramente não existe. O que falará mais alto? A sua consciência de cumprir a lei, seja exercendo bem a sua defesa no primeiro exemplo para absolver o seu cliente, seja violando a lei no segundo exemplo para também obedecer à sua consciência e absolver quem você sabe que é inocente. Ou um dia você será promotor de justiça ou procurador da República e terá que pensar: quanto sofrimento eu posso causar a esta pessoa que hoje pode ser que seja culpada de um crime? Não sei se eu vou conseguir, ao final, provar a sua culpa, para usar uma expressão que está nos filmes, que está nos seriados, além da dúvida razoável. Mas, por hora, eu consigo denunciá-la. Se ela for denunciada, eu poderei sequestrar todo o patrimônio dela. Eu poderei pedir a prisão preventiva dela. Ela poderá ficar presa, privada do seu patrimônio. Lá no final pode ser que ela seja absolvida, porque na dúvida o réu tem que ser absolvido. Mas pelo menos eu que acho que ela é culpada, com isto, ela terá, de alguma forma, sofrido. Irá pagar pelo que ela fez. Então, queridas alunas e queridos alunos, quando eu digo a vocês que nós temos que pensar no que é necessário para uma decisão justa, nós não estamos tratando de uma simples elucubração acadêmica. Não se trata de um devaneio filosófico. São problemas de carne e osso. Mas que esses problemas de carne e osso precisarão, para ser resolvidos, de muito mais do que vocês imaginam que o estudo das leis possa dar a vocês como ferramenta para essas respostas. E aqui eu começo a segunda parte
do que eu quero falar, do que eu quero dizer a vocês. Estou aqui controlando o meu tempo. Para que nós tenhamos uma decisão justa, e digo de acordo com o estado do meu conhecimento, do que eu estudei até hoje, do que eu entendo como função do processo, nós precisamos de 3 condições necessárias. Cada uma delas necessária, porém, sozinha, insuficiente para uma decisão justa. Eu preciso de uma correta atividade de reconstrução dos fatos. Isto é, que a prova dos autos permita ao juiz, com a máxima probabilidade possível, saber como os fatos do passado ocorreram. Isto é, uma correta atividade epistemológica. Mas não é suficiente, embora necessário, saber como os fatos se passaram. Vocês, para trabalharem como advogados de parte, como procurador, ou você, como juíza, para decidir, também precisará de uma correta atividade hermenêutica. Essa palavra irá acompanhá-los, isto é, precisarão interpretar corretamente as leis, seja para verificar qual a lei é aplicável àqueles fatos, seja para extrair o correto e o melhor sentido, significado da norma. E com isso vocês terão uma correta atividade de reconstrução histórica dos fatos e uma correta atividade de interpretação da lei. Uma boa atividade epistêmica e uma boa atividade hermenêutica. Mas tudo isso exige, e talvez estejamos vivendo no Brasil um momento significativo em que o Supremo Tribunal Federal deu uma sinalização muito clara sobre isso, o respeito ao devido processo legal. As garantias que a Constituição assegura como garantias mínimas, assim como também as declarações internacionais de direitos humanos asseguram, a todo investigado e a todo acusado. E por que eu ressalto investigado ou acusado? Porque vocês perceberão muito claro, certamente já na faculdade, que a persecução penal atinge culpados, mas também atinge inocentes. Há pessoas que são investigadas, que são denunciadas e que são processadas e que são culpadas. E para estas o justo é a condenação e a pena proporcional ao que elas fizeram. Mas também há pessoas que são investigadas, processadas e denunciadas e, ao final, demonstram que são inocentes. E as garantias processuais aplicam-se a todos, culpados ou inocentes. Para condenar culpado, eu preciso respeitar o devido processo legal. Para assegurar a absolvição do inocente, eu preciso respeitar o devido processo legal. É claro que nós vivemos um momento em que o país parece que acordou depois de décadas de impunidade. Havia, é inegável, um desequilíbrio do pêndulo, ou talvez do fiel da balança, fosse mais adequado numa aula de direito, para a impunidade. Um país em que a justiça realmente parece que era um local apenas para os pobres, para aqueles representantes das classes da sociedade que não têm poderes para reagir. Somente sejamos justos com a injustiça. Isto não é um mal apenas do poder judiciário e do direito. Lamentavelmente, nós ainda vivemos num país profundamente desigual, em que essas mesmas pessoas não têm o mesmo serviço de saúde que o rico, não têm a mesma educação que o filho do poderoso, não se vale de um transporte com a mesma qualidade e segurança do que as classes mais abastadas, e assim em diversos setores da sua vida. Seria estranho, embora desejável, que na justiça a coisa fosse diferente, que realmente conseguíssemos o ideal de que a justiça é uma só para todos. Mas se a justiça só atingia a esses e assegurava a impunidade dos poderosos, banqueiros, empresários, políticos, a busca pela correção não pode cair no excesso do extremo oposto,
o excesso de um punitivismo exagerado, de punir a qualquer custa e a qualquer preço. Quase como se a lógica fosse, como antes quase ninguém era punido, agora vamos punir o máximo que for possível. Bom, mas você poderá estar condenando um ou outro inocente. Mas acertaremos no atacado, ainda que possamos causar alguma injustiça no varejo. Não. O ideal é que esse pêndulo encontre o ponto de equilíbrio. Que o fiel da balança fique absolutamente parado no meio. Que o sistema puna culpados e assegure a liberdade e a inocência dos inocentes. E para isso, estas 3 condições são necessárias. Ressalto a vocês, e aqui abro um parênteses, que isso que eu estou falando para vocês é o que nós poderíamos chamar de um processo penal tradicional, de um processo penal clássico. Quando eu estava sentado ali naquele banco e quando os veteranos perguntavam para mim, definam o que é norma para Kelsen, essa era a pergunta que os veteranos faziam no meu tempo para nós, para depois nos chamar de burros porque nós ainda não sabíamos a resposta. Quando eu estava sentado ali, esse era o único processo penal que existia. Não havia possibilidade da imposição de uma sanção, de uma pena, sem previamente um processo penal. E em 88, eu ingressei na faculdade, em 89, logo após a nossa Constituição. A nossa Constituição disse: ninguém será privado da sua liberdade e dos seus bens sem o devido processo legal. Primeiro eu processo, provo a culpa perante um juiz natural, com provas lícitas, num processo que se desenvolve em contraditório, com ampla defesa para o acusado e titularidade da ação penal para o Ministério Público, e um juiz, através de decisões fundamentadas em atos públicos, se concluir, além da dúvida razoável que aquela pessoa é culpada, superará a presunção de inocência e condenará aquela pessoa. Isso que eu disse rapidamente a vocês é um resumo do conjunto de características e garantias do nosso devido processo legal, especificado para o nosso campo criminal, que alguns chamam de devido processo penal. Mas de lá para cá muita coisa mudou na justiça. E nós passamos a ter os chamados mecanismos de justiça negocial. Há um aumento absurdo de criminalizações, de criação de tipos penais, de novas figuras que viram crime, muitas delas que poderiam ser resolvidas em outras áreas, pelo direito administrativo, pelo direito tributário, pelo direito civil. E a justiça penal não dá conta de processar todos estes novos crimes. Processar, que eu digo, desse modo certo, que ao final, caso imponha a sanção e puna alguém, irá legitimar aquela punição. Para estes casos, eu tenho que ter uma investigação. Se eu tiver probabilidade de que aquela pessoa seja culpada, uma denúncia, ela tem direito de ser informada, de responder àquela acusação, o Ministério Público produzirá provas, a defesa produzirá contraprovas, as partes farão as suas alegações finais depois que as provas tiverem sido produzidas e o juiz irá decidir. E como o juiz às vezes acerta e às vezes erra, esse sistema tem um mecanismo de controle chamado recurso. A parte que se sentir prejudicada poderá apelar e o tribunal deverá ter condição de fazer um controle intersubjetivo do erro ou do acerto daquela decisão. Esse que seria o modelo ideal é um modelo caro, demorado, custoso. Custoso em termos financeiros, custoso em termos pessoais, de atividade, custoso em termos materiais, de recurso que eles exigem. E, portanto, a solução que se abriu foi uma solução de vamos fazer um acordo. E de lá para cá nós tivemos a transação penal para as infrações de menor potencial ofensivo, depois a suspensão condicional do processo para as infrações de médio potencial ofensivo. A Lava Jato revelou a colaboração premiada como um instrumento de grande acordo para crimes cometidos por mais de uma pessoa, crimes da maior gravidade. E mais recentemente nós tivemos um outro instrumento chamado acordo de não persecução penal, que evita que a pessoa seja denunciada.
Eu, particularmente, nós vamos ter tempo de falar isso depois, desconfio desses institutos. Desconfio porque permitir que a sociedade busque, através do Ministério Público, como representante do Estado, junto com o acusado, resolver os seus problemas, em diversas áreas, é bom que a sociedade possa chegar a uma decisão. E isto vai solucionar conflitos sociais. Nem sempre com justiça, mas soluciona o conflito. Mas isso pressupõe que as partes que sentam na mesa para negociar estejam em condições minimamente homogêneas de poder e de capacidade de resistir à proposta da parte contrária. Quando eu tenho um sistema brutalmente desigual, como é o sistema processual penal, esta negociação ela é muito mais uma imposição de uma solução que a outra parte, num estado de quase sujeição, é obrigada a aceitar. Mas este é um outro segmento do processo penal em que não vamos falar hoje. Vamos voltar àquele nosso processo penal tradicional, em que as partes, cujo prefixo par indica dualidade, eu tenho dois sujeitos parciais. Eles são antagonistas. Na colaboração premiada, eu tenho sujeitos que colaboram, trabalham juntos e não um contra o outro. No processo penal, eu tenho partes, dois sujeitos interessados e um juiz desinteressado, imparcial, equidistante daquelas partes. Que bom se todos os juízes fossem assim. Mas, e vejam que estas duas partes como antagonista, e aqui eu faço minha homenagem, como não poderia deixar de fazê-lo, a minha professora, a minha orientadora, que foi a titular desta cadeira de processo penal que hoje eu ocupo, professora Ada Pellegrini Grinover. Se as partes, uma perante a outra, são antagonistas, porque uma representa a tese de acusação, a defesa a sua antítese, porque a acusação produz a prova e a defesa produz a contraprova, as duas perante o juiz são colaboradores necessários, porque eu terei uma síntese de melhor qualidade quanto mais intensa seja a submissão daquela tese a um teste por posições contrárias. Então, este processo tradicional, ele, por permitir o funcionamento dessa estrutura dialética, e vejam que aqui nós não estamos falando de direito, nós estamos falando de filosofia. Esse mecanismo permite uma decisão de melhor qualidade, desde que eu tenha uma correta atividade epistêmica com base nas provas, eu tenha uma correta atividade hermenêutica de interpretação das leis, e tudo isso seja feito por um juiz perante as partes em contraditório, respeitando todas as garantias do devido processo legal. E como fazer isso e como buscar uma decisão justa? Eu serei irônico agora, e vocês que chegam, novos, com sonhos, com desejos, a maioria de vocês jovens, é típico dessa idade uma certa rebeldia, um certo desejo incontido de mudar o mundo, uma vontade de achar que agora chegou a nossa vez. E nós vamos conseguir mostrar para os que vieram antes que nós podemos fazer tudo diferente. Então eu vou dizer para vocês, é isso mesmo, sejam revolucionários. Eu hoje me tornei um revolucionário. E aqui vai a dose de ironia. Hoje, ser revolucionário é cumprir a lei. Ser revolucionário é entender o significado da legalidade, é entender que a lei traz um conteúdo e que esse conteúdo não permite que qualquer pessoa o interprete de qualquer maneira quando ela quiser para chegar ao resultado que ela entender mais conveniente. Há uma soberba e um autoritarismo absurdo de cada um que acha que pode pegar a lei, torcê-la e extrair dela o resultado que quiser. Eu não estou dizendo que todas as nossas leis são boas. Eu não estou dizendo que todas as nossas leis levam ao melhor resultado. Há leis que são compatíveis com a Constituição, portanto constitucionais e boas. Ótimo. Estas são as mais fáceis de interpretar.
Há leis que são incompatíveis com a Constituição e, portanto, consideremos-as boas ou más, não podem ser aplicadas. Mas me parece claro que no meio desse caminho há leis que são constitucionais, mas que são ruins, que são leis de má qualidade, que são leis que talvez você, como intérprete, diga: esta lei não vai dar o resultado desejado. E o que eu devo fazer nesse caso? Nada? Eu digo não, tudo, muita coisa. Este é um grande papel da academia. Apontar os erros da lei, mostrar os defeitos que ela gera na prática, propor mudanças de lei. Da lei, que embora não seja boa, é uma lei constitucional, ressalto sempre. O problema é que quando cada um se arvora no direito de não aplicar a lei constitucional, embora não boa, do jeito que melhor lhe aprouver. Porque neste momento, esse aplicador da lei está realizando tarefas que não são suas, que são tarefas do legislador. E isso, num certo sentido, viola uma regra cara à democracia, porque no parlamento as minorias têm voz, as minorias têm vez. Os seus reclamos e os seus problemas são ouvidos, ou pelo menos deveriam ser. Mas, se isto não é assim, se cada juiz puder extrair a lei que quiser de qualquer sentido do texto normativo, nós vamos começar a ter o Código de Processo Penal de Curitiba, o Código de Processo Penal do Rio de Janeiro, e em cada cidade dessas o Código de Processo Penal da primeira vara, da segunda vara, da terceira ou da 13ª, da quarta, da quinta, da sexta, da 7ª ou da 8ª vara. E para isso nós vamos precisar de uma série de conhecimentos, que não é só o direito que vai nos dar. Se você quiser realizar uma correta atividade epistêmica, de boa reconstrução histórica dos fatos, e veja que na atividade probatória é onde o juiz tem a chance de ser mais arbitrário. Se José é acusado de matar João, qualquer resultado que a prova indique para condenar José diverso de que José matou João é um resultado injusto. E eu tenho que buscar reconstruir da melhor maneira possível os fatos. Não me filio àqueles que Ian Goldman denomina de verofóbicos. É uma posição comum do pós-modernismo defender que a verdade não existe e assim por diante. Não. Para nós que não trabalhamos com epistemologia pura, mas com epistemologia aplicada, se nós entendemos que não existe um parâmetro real, ou acharmos que a linguagem é capaz de romper a relação entre conhecimento e realidade, não precisamos gastar tempo produzindo prova no processo. Vamos decidi-lo como fazia um juiz no Pantagruel, jogando os dados. Pelo menos as chances são de 50% a 50%, é um pouquinho mais racional. Eu não estou falando que acredito em verdade real, que o juiz possa reconstruir absolutamente os fatos. É um patrimônio da epistemologia que nós vamos trabalhar sempre com probabilidades. Mas ainda que trabalhemos com probabilidades, é racional escolher a hipótese de maior probabilidade. E, portanto, mesmo sem ter um conhecimento pleno da verdade dos fatos, nós podemos limitar o arbítrio nessa atividade buscando racionalmente optar por uma hipótese que represente aquela de maior probabilidade. E veja que, lamentavelmente, talvez isso nunca foi tão fácil de perceber a importância e como isso é um tema comum das outras ciências. Se eu disser a vocês, nós temos hoje 3 opções de vacina, todas com o mesmo percentual de 100% de segurança, mas uma com uma eficácia de imunização de 70%, a outra com eficácia de imunização de 80% e a terceira com uma eficácia de imunização de 90%, eu poderia dizer, não vou tomar nenhuma delas, porque nenhuma delas me dá 100% de segurança. Essa não é uma escolha racional. Ainda que eu não tenha a segurança plena, a escolha racional é,
se há 3 hipóteses em disputa e uma delas com maior chance, a escolha racional é buscar a hipótese de maior chance. Para isso, não é o direito que vai lhes ensinar como decidir. Vocês precisarão de muitas outras coisas além do direito. Precisarão de filosofia, precisarão de psicologia do conhecimento. Precisarão da tecnologia. Hoje um grande tema debatido é como a inteligência artificial pode ajudar o direito. Se um dia nós teremos juízes robôs que substituirão os juízes de carne e osso, e se as decisões desses juízes robôs poderão ser melhores, ou se o juiz robô não puder ser um juiz, se ele poderá ajudar na investigação, criando hipóteses ou linhas investigativas a serem exploradas. Tudo isso que eu me reporto a vocês são programas que já existem. Quando vocês forem estudar o outro ramo importante, como interpretar bem as normas, vocês precisarão de teoria da argumentação, vocês precisarão do estudo de valores. Interpretar normas não é só um problema lógico, é também um problema axiológico, o valor que aquela norma quer proteger. E para tudo isso nós precisaremos, na nossa área do processo, do respeito ao devido processo legal. E quando eu disse que a lei ser cumprida é uma postura revolucionária, é porque hoje a lei vem sendo ignorada. E quando a lei é ignorada, o risco de que nós cometamos decisões injustas por queremos impor o nosso padrão pessoal como um padrão geral de comportamento ou de atuação é muito grande. É claro que nas situações fáceis, com lei ou sem lei, dá para decidir com justiça. É claro que nas situações fáceis inversas é perfeitamente perceptível o que é injusto. Mas o problema é a grande maioria dos casos em que há uma certa zona cinzenta, em que há possibilidades interpretativas da norma em sentidos distintos, em que há chance da reconstrução histórica dos fatos levar a caminhos diversos de inocência ou de culpa. Para isso, a lei é o nosso norte. Claro que se ela for inconstitucional, ela não é lei. E não sendo lei, ela não nos serve. E às vezes será preciso uma interpretação que leve à conclusão de que essa lei é inconstitucional e ela não ser aplicada. Mas esse resultado deve ser de cima para baixo, da Constituição para as leis. E não entender que uma determinada lei não me agrada e, portanto, eu não quero aplicá-la e fabricar de trás para frente uma inconstitucionalidade, sacando do bolso do terno um princípio qualquer e dizendo esta lei é incompatível com esse princípio e, portanto, não vou aplicá-la. Mas tudo isso talvez exija de vocês ainda um pouco mais. Vocês poderão ser grandes profissionais do direito conhecendo as leis. Mas eu poderia dizer para vocês, quem já tem aí vários anos, algumas décadas de profissão, que vocês não serão juristas nem realizados no direito se não tiverem mais, se não tiverem sentimento na aplicação da lei. Sentimento e discricionariedade que precisa ser contida e regrada na lei. O século XIX talvez tenha sido o século das liberdades. Se nós continuarmos nos ideais da Revolução Francesa, o século XX, que deveria ser o século das igualdades, falhou nesse propósito. Falhou nesse propósito em termos de igualdade econômica e social. Falhou brutalmente no propósito de igualdade de direitos entre homens e mulheres. Tanto que muitos dizem que o século XXI será o século da igualdade de gênero. Mas ainda não defendemos qual será o século ou o período da fraternidade. E aqui uso fraternidade no melhor sentido da palavra. Não uso fraternidade como uma mera relação ou uma sociedade de afeto entre irmãos, pessoas do sexo masculino, como antônimo de sororidade. Uso fraternidade no sentido humano da palavra, de todos nós percebermos que somos irmãos de uma única raça, a raça humana. Talvez isso de trágico que nós vivemos, nessa epidemia que assolou o mundo, nos mostrou que a globalização não é só econômica, que a globalização não é só das comunicações, que a globalização também é das doenças e dos sofrimentos.
dos dramas humanos. Cada um de nós se compadece quando vê imagens ou situações de países do outro lado do mundo, com pessoas morrendo nas ruas, com pilhas de corpos sem local para serem enterrados. Então, talvez o problema não é quando chegaremos no último ideal da fraternidade. É que o ideal da fraternidade deve inspirar o funcionamento dos outros ideais. Não há liberdade sem fraternidade, não há igualdade sem fraternidade. E digo isso, e aqui me encaminho para o fim, porque num momento em que o Covid atinge brutalmente a sociedade brasileira, com mais de 3 mil mortos por dia, mas que proporcionalmente atinge muito mais quem está preso nos presídios, galopantemente quem está preso nos presídios, aquele que se auto-intitula o homem de bem se mostra absolutamente insensível a esse drama, porque não é com ele, porque ele acha aquilo é de quem está preso. Eu gostaria de ler, e esse foi o único ponto que eu quis ler para vocês hoje. Se vocês quiserem falar bem, se preparem, treinem, escrevam, leiam e releiam. Mas se vocês quiserem falar melhor, falem com o coração. E hoje eu estou falando para vocês com o coração. E Carnelutti, nesse magnífico livro chamado As Misérias do Processo Penal, ele encerra o livro com a seguinte passagem. E vejam o momento que nós vivemos, inclusive próximos à mesma data religiosa. No momento, ou melhor, quando, por compaixão, reconheci no pior dos presos um ser humano como eu, quando me dissipou aquela fumaça que me permitia crer que eu era melhor que ele, quando senti depositar-se também sobre os meus ombros a responsabilidade pelo seu delito, quando anos atrás, meditando numa sexta-feira santa, diante da cruz, senti a voz bradar dentro de mim: Judas é teu irmão? Então, compreendi, não apenas que os homens não podem ser divididos entre bons e maus, nem tampouco podem ser divididos entre livres e presos. Pois fora do cárcere, vejam, queridas alunas e alunos, o momento que nós estamos vivendo. Pois fora do cárcere há presos mais presos do que estão dentro dele. Assim como dentro do cárcere há pessoas mais livres do que as que estão fora deles. Todos estamos presos no nosso egoísmo. Para sermos libertos, talvez não possamos contar com maior ajuda do que a que nos oferecem os pobres fisicamente encarcerados numa penitenciária. Hoje todos nós estamos presos nas nossas casas. Vocês, privados de um momento de glória absoluta de estarem enchendo esse salão nobre. Eu, com imensa felicidade e orgulho de estar podendo proferir essa aula inaugural para vocês, mas sentindo o eco desse salão. Então nós estamos tão presos quanto os presos. Isso significa que você acha, Gustavo, que não deve acontecer nada com quem comete um crime? Claro que acho. O que eu estou há 40 minutos falando para vocês é o que eu acho que são as ideias para uma decisão justa e justo para quem comete um crime é puni-lo de acordo com a lei. Mas, se a corrupção é um mal, e é, se a lavagem de dinheiro é um mal, e é,
nem se diga o pertencimento às organizações criminosas. Só quem gosta da corrupção é corrupto e corruptor. Me parece claro que para todos os outros, o que pode dividir a nossa maneira de ser e de pensar é apenas de que modo e a qual custo nós queremos combater o crime. Respeitando as leis ou praticando crimes para punir criminosos. Tenho certeza que vocês, alunas e alunos, ao entrar, ao viverem e quando saírem da São Francisco, saberão que a lei é o limite de todas as coisas e que a lei é que assegura a liberdade de todos nós. E a partir de hoje, meu abraço a todos vocês e o meu desejo de fraternidade, pois vocês descobrirão, seus familiares que devem estar assistindo descobrirão, que hoje vocês ganham uma nova família. A partir de hoje, vocês entre vocês, vocês conosco que antecedemos vocês nessa faculdade, vocês com os novos que virão, somos todos irmãos franciscanos. Muito obrigado, bem-vindo a todos.